tiver a Bíblia, eu vou pedir para você abri-la na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. A gente vai ler vários versículos da primeira carta de Pedro, mas eu gostaria de focar em alguns versículos no capítulo 2. É interessante pensar que a Igreja de Cristo é uma igreja maior do que essa igreja local, evidentemente, maior do que todos os cristãos que se reúnem ao redor do mundo nesse exato momento, nessa exata época, né? E os teólogos têm usado dois termos para se referir, então, a essa igreja. A igreja triunfante e a igreja militante. A igreja triunfante é todo o povo de Deus, de toda a história, de todas as épocas, do passado, presente e futuro. Essa igreja é triunfante. Ela é vencedora. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela e é fato. Nem a morte, nem o inferno prevalecem contra essa igreja, por isso ela é triunfante, ela é vencedora. Eles são aqueles que venceram, são mais do que vencedores, que sempre são conduzidos em vitória e em triunfo. A igreja militante somos nós. Essa igreja é a igreja que está presente na terra nesse determinado momento, que está vivendo com Cristo nesse determinado momento. E é interessante isso, quando a gente pensa principalmente nesse contexto, e aquilo que o Hudson mesmo referia-se na sua oração, ao falar sobre, muitas vezes, a nossa militância, que não é uma militância adequada, né? Como igreja, nós confundimos a realidade e qual é, de fato, a nossa missão. Por quê e por quem e como deveríamos ser igreja militante no mundo hoje? Às vezes nós nos confundimos. Parece que às vezes nós invertemos os valores. Parece que às vezes nós trocamos a nossa primogenitura por pratos de lentilha ou de qualquer outra coisa nesse mundo. E confesso a vocês, eu já tenho dito isso, temos conversado entre nós aqui no Conselho Pastoral, em algumas situações. O meu maior medo, se eu posso dizer, nessas eleições, não diz respeito a nenhum governo, ou qualquer um que seja eleito presidente, eu não tenho medo disso. Nada, ideologicamente ou politicamente, causa-me qualquer medo nesse momento. O meu maior medo é que nós, como igreja de Cristo, e eu digo todos nós, toda a igreja de Cristo nesse país, tenha falhado profundamente e tenha se envolvido demais, tenha se exposto demais, tenha evocado o nome de Deus erroneamente, tenha feito uma militância indevida para um lado ou para o outro, qualquer que seja. Esse é o meu maior medo, são as consequências disso para nós mesmos. E isso deveria nos chamar talvez a realmente uma contrição, como fizemos aqui de joelhos, uma contrição diante de Deus, pelas consequências que isso pode trazer para nós, igreja, povo de Deus. Bom, nós vamos ler aqui no capítulo 2, e eu gostaria de tecer alguns comentários nos versículos 11 e 12, são dois versículos desse capítulo 2. Na divisão, evidentemente que não há no texto original, o texto original não tem divisão de capítulos, versículos, nada disso. Essa é uma epístola, e muitos pensam que talvez teria sido um sermão. Então, não há divisão
texto original, mas na divisão da minha Bíblia aqui, talvez da sua, né, ao dividir os capítulos e dividir, inclusive, em porções dentro dos capítulos, essa porção aqui, começando no versículo 11, no capítulo 2, diz aqui, deveres sociais dos cristãos. Então, toda essa porção é atribuída aqui na NVI como os deveres sociais dos cristãos. Então, versículo 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos, de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Quero ler de novo essa porção, porque ela é rica em algumas instruções para nós. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para quê? Mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos colocamos diante da Tua palavra mais uma vez e invocamos o Teu nome, pedindo que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua. Cantamos hoje aqui, dizendo que nada mais pode satisfazer a nossa alma. Portanto, Deus, alimente-nos nessa manhã com o pão da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pedro é o apóstolo Pedro, é o Simão Pedro, é aquele que Paulo muitas vezes se refere como Cefas. Pedro é relacionado aqui no Novo Testamento como o principal dos apóstolos, o primeiro dentre os apóstolos. Ele é, poderíamos dizer, o líder da comunidade apostólica de Jesus Cristo. Pedro também, nesse comissionamento dos apóstolos e da missão da igreja e da expansão da igreja, ele é aquele apóstolo cujo ministério está voltado mais para os judeus e para a igreja de Jerusalém. No entanto, percebemos aqui nessa epístola que o seu ministério não se limitou aos judeus, que ele também teve um ministério de abrangência gentílica. Paulo, por outro lado, teve um ministério muito mais voltado para os gentios e para a igreja gentílica. Todavia, também Paulo ministrou aos judeus, e em cada cidade que ele ia, ele primeiro se dirigia às sinagogas. Então, a gente vê aqui que, muito embora nós possamos ter uma missão, ou um chamado, ou um conceito de que aquilo que Deus nos chamou para fazer esteja mais ligado com um determinado povo, com uma determinada etnia, com um determinado ministério em particular, nós não deveríamos jamais limitar-nos a isso. Deveríamos estar sempre abertos para fazer aquilo que está diante de nós em qualquer momento, e esses apóstolos de Cristo nos dão essa ideia. Pedro está escrevendo aqui essas duas cartas, que são aqui no texto atribuídas a ele. A primeira delas, essa, que começa, inclusive, com o seu nome. No versículo 1, do capítulo 1, começa Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele está escrevendo a uma comunidade cristã, que era composta de várias igrejas
E lá no capítulo 1 a gente vai ver isso daí. Essas igrejas estavam no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, que eram, na verdade, províncias romanas. Então, ele estava escrevendo a um grande número de igrejas e cristãos espalhados pelo Império Romano. Era realmente um número muito vasto de igrejas aqui. Essa sua carta, essa sua correspondência iria atingir, então, um grande número de pessoas. Muitas dessas pessoas eram de origem judaica, muitas delas eram pessoas de origem gentílica. Todas elas, todavia, são direcionadas à epístola como eleitos de Deus. Então, Deus tem os seus eleitos, os seus escolhidos, ou o seu povo, como poderíamos dizer, de todas as nações, de todos os povos, de todas as etnias, e todos em Cristo são igualmente tratados como eleitos de Deus aqui na carta. Eu gostaria de pensar nessa comunidade como a comunidade do leão e do cordeiro. E a carta de Pedro, essa carta, tem um propósito muito definido, muito claro. É uma carta de exortação, é uma carta de encorajamento para essa comunidade do leão e do cordeiro que está diante do sofrimento, que já está acontecendo entre eles, mas que deverá se intensificar. Aqui está no final de um período de paz da igreja no Império Romano. Grandes perseguições virão sobre essa igreja, por parte do Império Romano. A igreja, até então, havia sofrido perseguições, boa parte dessas perseguições advindas dos líderes religiosos judaicos, principalmente nas regiões de Jerusalém, ou regiões onde havia predominância desses líderes. A grande perseguição que se estenderia por mais de 2 séculos sobre a igreja. A grande perseguição romana não havia se abatido ainda sobre essa igreja e sobre esses cristãos. Pedro, todavia, talvez como um profeta, como um oráculo, pressentia essa perseguição. Pedro havia estado em Roma. Ele cita isso quando, no final dessa epístola, ele fala das saudações que são enviadas da Babilônia. Está lá no versículo 13 do capítulo 5. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia saudações. Aquela eleita que está na Babilônia é a igreja. E essa igreja que Pedro diz que está na Babilônia, não é a Babilônia aqui, a Babilônia geográfica, histórica, que a gente conhece. Não é o império da Babilônia que a gente lê nas Escrituras. Quando Pedro chama de Babilônia aqui, quando Pedro fala dessa eleita que está na Babilônia, ele está falando dos cristãos que estão em Roma. É a maneira que Pedro usa para se referir a Roma. Roma aqui é Babilônia. E então ele está dizendo dessa igreja eleita de Deus em Roma, manda saudações para esses cristãos que estão espalhados em diferentes partes do Império Romano. Então, Pedro havia estado em Roma, possivelmente não estava ao ter escrito essa carta, mas ele havia estado em Roma, e Pedro, então, havia visto o clima em Roma. Ele escreve isso no período do imperador Nero. Muito provavelmente, antes, no entanto, da perseguição, antes do incêndio a Roma, e antes da grande perseguição que se desencadeou a partir desse incêndio, quando Nero culpa os cristãos, então há uma grande perseguição. Antes da grande perseguição, Pedro escreve aos cristãos. Tenha isso em vista. Se você quiser depois, hoje, em vez de ficar... não tem futebol, como já mencionaram aqui, então o pessoal que gosta de futebol não tem nada para ver. Em vez de ficar acompanhando noticiários políticos ou discutindo no Facebook, se você quiser, tire um tempo para ler a carta inteira, a epístola inteira, e refletir nela. Com isso em vista, é uma carta pastoral. É uma carta que é escrita por um pastor, para suas ovelhas ou por seu rebanho, com coração paterno, com coração amoroso, para exortá-los
e para encorajá-los diante da perseguição que ele pressentia que viria sobre esses cristãos, e como sabemos, a perseguição veio e ela foi ferrenha. O que fazer diante da perseguição? O que fazer? O que devemos fazer? Como devemos nos portar se nós estivéssemos vivendo num tempo hoje e num contexto hoje que, diante de nós, teríamos uma tremenda perseguição? Qual deveria ser a nossa posição? Como deveríamos encará-la? E eu creio que aqui, nesses versículos que lemos, tem algumas diretrizes para nós, assim como havia algumas diretrizes para essa igreja. Novamente, a carta toda é rica, e eu gostaria de ter tempo aqui para olharmos ela inteira, mas eu vou ficar nesses 4 pontos aqui dos 2 versículos que nós lemos. O primeiro deles é, logo, a maneira como Pedro se dirige a esses cristãos, a palavra amados. Diante da perseguição, diante de um mundo em transformação, diante de um cenário político em mudanças, há uma coisa que nós não devemos perder de vista, é o fato de que nós somos amados, e nós somos amados por Deus. Às vezes, no meio de todas essas coisas, e todas essas transições, e todas as discussões, e às vezes no meio de um contexto adverso, nós podemos ser tentados a nos esquecer disso. Quem é que nós somos? Nós somos amados. Essa aqui não é apenas uma saudação carinhosa de Pedro, mas é uma lembrança de que ele está se dirigindo a um grupo de pessoas que são amados por Deus. A gente vê isso desde o início do capítulo 1, quando ele diz assim, aos eleitos de Deus, no versículo 2, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Esse grupo de pessoas é um grupo de pessoas que é amado por Deus, que é escolhido por Deus e que é eleito por Deus por causa do amor que Deus tem por eles. Ele vai dizer isso aqui sobre a redenção. Foi um alto preço que foi pago por nós. Nós fomos redimidos pelo alto preço que Deus pagou para a redenção de nossas almas. Ele fez isso por sua misericórdia. Ele vai dizer no capítulo 2, versículos 9 e 10, que nós somos essa geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E ele vai dizer assim, nós não éramos povo, não havia nada que nos tornássemos povo de Deus por nascimento, ou por alguma coisa que houvéssemos feito. Mas ele diz, somos povo agora, por quê? Por causa da misericórdia que nós recebemos, por causa da graça de Deus. Então é o amor de Deus por nós que nos torna povo de Deus, é o amor de Deus por nós que nos torna povo escolhido de Deus, povo eleito de Deus, povo exclusivo de Deus. Nós somos povo de Deus nesse mundo. Deus tem um povo nesse mundo, um povo espalhado por esse mundo, e nós somos esse povo de Deus. Eu sei que as palavras escolhido e eleitos e povo exclusivo, muitas vezes, nos nossos dias, podem evocar uma ideia negativa. Afinal de contas, quando nós falamos essas palavras, quer dizer que se Deus tem um povo eleito, escolhido, exclusivo, existe povo que não é povo de Deus, e aí, no nosso mundo politicamente correto, isso não é muito bacana, né? Porque nós queremos dizer assim que todo povo é povo de Deus, mas o fato é, meus queridos, que nem todo povo é povo de Deus. Povo de Deus é povo de Deus. Que povo de Deus reconhece Deus como Deus. Que povo de Deus é povo da aliança com Deus. Que povo de Deus é povo que veio a Deus por meio de Cristo. E que decidiu confiar em Deus pelos méritos de Cristo. Povo de Deus é povo que tem uma relação com Deus. Que anda com Deus. Que ouve Deus. Isso é povo de Deus. E nem todo o povo, nem todo o mundo, nem todas as pessoas do mundo, nesse sentido, são povo de Deus. Todas as pessoas do mundo são criação de Deus. Todo ser humano é feito à imagem de Deus. Todo ser humano traz em si mesmo essa dignidade por ter sido feito à imagem de Deus. Todo ser humano, não importa quem seja.
deve ser tratado, então, com essa dignidade. E a sua humanidade precisa ser preservada. É por isso, meus queridos, que nós não devemos, de maneira alguma, celebrar qualquer ato de violência contra qualquer pessoa que seja. Às vezes, eu fico espantado de ver pessoas que defendem tantas coisas. Às vezes, nós somos capazes de quase que nos doar ou dar as nossas vidas, será eu, por animais, e somos tão insensíveis para com o ser humano. Aí você vai dizer assim, não, mas os dois têm o mesmo valor. Às vezes eu vejo cristãos cometendo esse erro. Eu sei que pessoas que não são cristãs podem cometer o erro, mas eu me admiro que cristãos o cometam. Seres humanos não têm o mesmo valor que os animais. Ou melhor, inversamente, animais não têm o mesmo valor que seres humanos. Devemos cuidar de todos? Devemos. Mas Jesus Cristo, se vamos levar Jesus Cristo a sério, ele diz assim, olhem os pássaros, olhem as aves. Veja como o Pai Celestial as alimenta, cuida delas. E aí Jesus fala assim, acaso vocês, seres humanos, não têm muito mais valor do que elas? Seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, têm mais valor do que os animais. No entanto, às vezes, nós valorizamos mais os animais do que os seres humanos. Temos mais compaixão, parece, dos animais do que seres humanos. Seres humanos, sejam quem eles forem. Aquilo que nós poderíamos considerar da pior espécie. Os piores terroristas, ou os piores homicidas. Todos eles, criados à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem pode estar, e eu já disse isso várias vezes aqui, essa imagem pode estar estilhaçada pelo pecado, como toda ela, de todos nós. Mas ela pode estar tão desfigurada que fique difícil para nós enxergarmos isso. No entanto, nós precisamos lutar contra a nossa tendência, que é uma tendência pecaminosa, de transformar seres humanos em monstros. Todo ser humano é digno de respeito. Toda vida humana deve ser preservada. Nenhuma violência deve ser praticada e deve ser louvada e deve ser defendida contra o ser humano. Isso significa que, o que você quer dizer? Você é um pacifista radical e tudo mais. Não, eu reconheço que nós vivemos em um mundo caído. Eu reconheço que, às vezes, o uso da força é necessário para conter a violência. Eu reconheço isso. Mas nunca essas coisas deveriam ser celebradas. Nunca elas deveriam ser tratadas de maneira leviana. Nunca deveríamos celebrar. Eu lembro quando um grande terrorista foi morto. E muitas pessoas celebraram. E eu entrei em confusão novamente. Porque eu disse que eu não achava que devíamos celebrar a morte desse grande terrorista. E aí algumas pessoas me julgaram, Mas eu não acredito que Deus celebre a morte de ninguém. Eu creio num Deus que não celebra a morte do ímpio. Um Deus que se entristece. Um Deus que quer que todos se arrependam. Um Deus que quer que todos voltem e conheçam o seu amor. Um Deus que quer que todos tornem-se povo submisso a Ele, reconhecendo a sua grande graça. Então, é importante que a gente lembre disso. É importante que a gente lembre que nós somos povo de Deus e que nós vivemos num mundo de Deus e que nós lidamos com as pessoas que, muito embora ainda não conheçam Deus e que não se submetam a Deus, são dignas de um tratamento humano por nossa parte e nunca, jamais, do nosso desprezo ou do nosso ódio. Mas é importante, em primeiro lugar, lembrarmos quem nós somos. Somos amados por Deus. Se vamos atravessar um momento difícil na vida, se vamos passar pela escuridão, pelo vale escuro, se uma grande perseguição vai se desencadear contra nós, se seremos julgados injustamente, se seremos presos injustamente, se seremos açoitados injustamente, se seremos crucificados injustamente,
É importante nos lembrarmos quem somos. Somos povo de Deus, amados por Deus, escolhidos de Deus. Povo de Deus. Segundo, é importante lembrar que nós somos estrangeiros e peregrinos. Ou como diz no versículo 1 do capítulo 1, peregrinos dispersos ou peregrinos espalhados. Ou então no versículo 17, como aqueles que estão numa jornada terrena, como aqueles que estão de passagem, que são passageiros pela terra. Todas essas referências de Pedro aqui têm o objetivo de nos lembrar de que nosso descanso, de que o nosso destino não é aqui, que esse mundo não é o nosso lar, que nós somos cidadãos dos céus, como diz Paulo na sua carta aos Filipenses, que nós somos forasteiros e visitantes de passagem. Ou como diz o escritor aos Hebreus, que nós somos aqueles que estão buscando uma cidade permanente, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Ou seja, nós não somos daqui. Nós estamos aqui, nós estamos de passagem por esse mundo, mas nós não somos daqui. É importante nos lembrarmos disso. É importante nos lembrarmos disso. Era importante para aqueles leitores de Pedro se lembrarem disso, vivendo sob o Império Romano e sob o imperador e tudo aquilo que iria acontecer com eles nessa perseguição. Era importante que eles se lembrassem disso. Por quê? Porque quando você está vivendo num contexto de opressão, é possível que, se você não saber quem você é, que você é amado por Deus, e não saber que você está de passagem naquele contexto, é possível que você seja tentado a comprar certas ideias equivocadas e comprar certas lutas que não são suas. Nós somos peregrinos nesse mundo, nós somos peregrinos na terra. Nós somos o povo do exílio. Quando Pedro fala novamente da Babilônia e Roma, nós devemos lembrar que Babilônia nas Escrituras é esse lugar do exílio, é o lugar do povo exilado, um povo que foi deslocado para lá. Por isso Pedro fala assim dos peregrinos dispersos. Nós somos espalhados como povo de Deus por esses locais onde nós não pertencemos. Somos igreja no exílio, povo de Deus no exílio, espalhados pelo mundo. Mas, novamente, esse mundo não é o nosso destino e esse mundo não é o nosso lar. Isso tem implicações muito práticas, principalmente no nosso engajamento político. Muito embora nós não somos apolíticos, a própria natureza da nossa crença e o fato de que nós estamos inseridos numa sociedade e que nós temos podemos dizer, essa dupla cidadania, somos cidadãos dos céus, mas ao mesmo tempo somos cidadãos dos governos ou das nações onde nós estamos habitando, né? Nossa causa é diferente. O nosso engajamento político, então, ele é diferente. Nós não nos engajamos politicamente como aqueles que não têm Deus, aqueles cuja única esperança está nessa terra. Para essas pessoas, a esperança delas está justamente numa mudança de governo, está numa mudança de sistema, está no estabelecimento de certas coisas que possam construir na terra, aqui, o reino. James Hunter escreveu um livro extraordinário, não foi publicado em português, talvez nunca seja, porque a maior parte do livro tem a ver com a igreja norte-americana, mas chama-se To Change the World, Mudar o Mundo, em que ele faz uma análise dos cristãos da modernidade que, de repente, começaram a assumir para si como se fosse a sua vocação, transformar o mundo. E às vezes a gente ouve isso, né? E às vezes a gente talvez até tenha dito isso. Nós estamos aqui para transformar o mundo. E ele faz uma análise incrível da igreja nos Estados Unidos, principalmente, nos últimos 50 anos ou mais,
com essa mentalidade de mudar o mundo e de mudar o mundo através da via política. Então, essa ideia de que se nós elegermos determinadas pessoas, nós vamos então estabelecer o reino de Deus na Terra. Se nós tivermos o partido certo, se nós tivermos os governadores certos, se nós tivermos no Congresso certas pessoas, então vamos estabelecer aqui na Terra esse reino de Deus, esse paraíso. Nós vamos mudar as leis, nós vamos... Né? E essa é uma visão totalmente equivocada. E o James Hunter, nesse livro, ele mostra como que isso fez um dano tremendo para a igreja norte-americana. E como isso tem feito um dano tremendo para a nossa igreja aqui, ao mesmo tempo, em que a gente começa a pensar assim. Isso não é somente de um lado do espectro político, isso abrange cristãos de ambos os lados do espectro político. Às vezes nós podemos pensar aqui, nós vamos estabelecer esse reino de Deus, esse reino de justiça e paz, através de uma via ou de outra via, de um lado ou de outro lado. Mas nós não vamos. Nós podemos e devemos viver como cidadãos da polis, cujas ações têm repercussões na vida de todos na sociedade. Nós não devemos nos abster do processo do voto e do processo político como temos feito, temos participado. Mas jamais devemos confundir a nossa vocação e o nosso chamamento e a nossa cidadania. Sabe por quê? Porque, como cidadãos dos céus, a nossa lealdade não está para nenhum governo, e nenhum partido político, e nenhuma ideologia, mas a Deus. Nesses dias em que alguns evocam a bandeira, a nossa bandeira, acima de tudo, é o amor de Cristo. A bandeira que nós temos é a bandeira do Senhor sobre nós. É a essa, e somente a essa, que nós devemos prestar lealdade incondicional. E é importante a gente não esquecer disso. Então somos amados e somos habitantes temporários, visitantes de passagem, forasteiros e peregrinos dispersos nessa jornada terrena. Terceiro, Pedro vai falar aqui sobre nos abster dos desejos carnais que guerreiam contra a nossa alma. Ele nos lembra aqui da natureza da nossa luta. E a nossa luta é uma luta espiritual. A nossa luta não é uma luta carnal. Novamente, tão importante lembrar disso nesses dias de luta. Tão importante nos lembrar disso quando a palavra luta é evocada muitas vezes em discussões políticas, né? É importante lembrar que a nossa luta não é contra carne e sangue. Que a nossa luta não é uma luta política. Que a nossa luta é, acima de tudo, uma luta espiritual. E que a grande batalha que nós travamos é uma batalha interior, dentro de nós, e não exterior. Nos versículos 22 e 23 do capítulo 1, ele diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, amem, ou visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Essa é a nossa condição. Nossa condição são aqueles que foram purificados, que vivem em obediência a Deus, que fomos chamados para um relacionamento fraterno. E esse relacionamento fraterno, então, se desenvolve através dessa decisão de amarmos sinceramente as pessoas, de todo o coração, ele diz aqui. Não é um amor qualquer, não é um amor leviano, mas é um amor de todo o coração. E amor, nós sabemos muito bem o que significa. Amor não é sentimento, não é alguma coisa amistosa que a gente tem por outras pessoas. Nós já ouvimos várias vezes aqui, eu sei que foi referenciado várias vezes durante essa série, nós somos chamados para amar
E a grande prova do nosso amor é justamente quando nós fazemos para com aquelas pessoas que seriam nossos inimigos, que seriam nossos oponentes, que nos tratam com a hostilidade. E aí é a prova do nosso amor. Então aí é que nós temos a prova para mostrar esse amor sincero de todo o coração. Por quê? Pedro diz, como é que é possível isso? Por causa da semente que nós somos regenerados. Essa semente vem da palavra de Deus. É a palavra de Deus viva e permanente. É importante que a gente se lembre disso. Então, se nós vamos guerrear nesse mundo hoje, a nossa luta, novamente, é uma luta espiritual. É uma luta que nos leva a uma condição de submissão a Deus e a sua palavra. Capítulo 2, versículo 1 diz assim, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, de toda espécie de maledicência. Livrem-se dessas coisas. Maldade, engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Nunca na história deste país, ou nunca antes na história desse país, talvez, eu vi tantos cristãos engajados em espalhar a mentira. É verdade. Alguns diriam que amanhã deveria ser a segunda-feira de cinzas. E haja cinzas para cobrir as nossas cabeças por tanto engano e tanta mentira que foram espalhadas com o único objetivo de promover agendas políticas. Não é certo isso. Nós confundimos a nossa luta. Nós confundimos a nossa guerra. Nós confundimos contra quem nós deveríamos estar lutando. A grande batalha, novamente, é uma batalha espiritual. Diante do mundo, desse mundo que Pedro antevê que vai haver uma grande perseguição, diante de um governo, de um rei, de um imperador cruel como Nero, note o que Pedro diz nos versículos 13, 17 desse capítulo 2. Ele diz o seguinte, versículo 13, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Sujeitem-se a toda autoridade, Pedro diz. Meus queridos, a nossa luta, novamente, não é contra os governantes. Se nós nos engajarmos numa luta contra os governantes, nós estamos fora daquilo que é ser povo de Deus nesse mundo, povo peregrino nesse mundo, povo de passagem nesse mundo. A nossa batalha é uma batalha espiritual. Então, não há espaço para nós, como cristãos, nos engajarmos em qualquer projeto que seja de uma luta armada. Uma grande inspiração para a minha vida foi o arcebispo Oscar Romero. Eu o conheci como protestante, evidentemente. Vocês sabem que nós protestantes, a maioria de nós protestantes, não temos muita familiaridade com a Igreja Católica. E eu não tinha tanta familiaridade assim. Foram nos últimos 20 anos, talvez, que eu comecei a me interessar mais. E foi a minha irmã Carolina, que está sentada aqui, que pela primeira vez me emprestou um livro chamado The Violence of Love, A Violência do Amor, com frases de Oscar Romero, esse arcebispo que foi martirizado na América Central, por pregar a verdade da palavra de Deus. E ele diz assim, a violência que nós pregamos é a violência do amor. Ele recusou, mesmo num contexto de profunda opressão, ele recusou a se unir com muitos, inclusive, de batina, que aderiram à luta armada, em nome da teologia da libertação. Romero recusou fazer isso. Ele entendeu que a luta não era física, que a luta não era contra a carne e o sangue. Ele entendeu que a batalha e que a luta do cristão era de uma outra natureza. E a sua mensagem era uma mensagem poderosa de reconciliação
e de perdão e de amor a todas as pessoas. Ele morreu por isso. Então é importante a gente lembrar, diante de um governo que está chegando aqui no Brasil, seja qual for, a Bíblia nos diz uma coisa inequívoca. Tanto Paulo quanto Pedro vai dizer uma coisa inequívoca. Qual que deve ser a nossa relação com esse governo? Submissão. Ah, mas eu não gosto do governo, não gosto do governante. A relação é essa, é uma relação de submissão. Sejamos submissos à autoridade. Toda ela, diz aqui, ao rei, autoridade suprema. No versículo 17, olha o que ele diz. Tratem todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus. Honrem ao rei. Você está pronto para isso? No fechamento das urnas e quando for anunciado o novo governo, você está pronto para essa atitude? Novamente, a mensagem aqui é inequívoca. Lembre-se, Pedro está falando isso num contexto em que o imperador era Nero. Você já imaginou Nero? Você já leu a história de Nero? Alguém insano, louco, pervertido. O que Pedro diz para aqueles cristãos? Levantem-se contra Nero, formem um complô, unam-se aí numa resistência armada. Não. O que ele diz? Sejam submissos, honrem ao rei. Agora, essa submissão não é uma submissão cega, evidentemente. Esse mesmo Pedro que fala de submissão às autoridades, é o mesmo Pedro que, quando confrontado por autoridades religiosas e impedido de pregar a palavra de Deus e mencionar o nome de Cristo, desobedece. E diz assim, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, toda vez que um governante demandar de nós algo que é contrário a Deus, que é frontalmente contrário à vontade de Deus revelada nas Escrituras, então cabe-nos a desobediência civil. Mas somente assim, e somente nesse instante. Se o governo demanda de nós alguma coisa que é contrária à Bíblia, então cabe-nos a desobediência civil. Se o governo nos impede de adorar a Deus, como o governo da Babilônia, impedindo aqueles judeus no exílio na Babilônia de prestarem culto a Deus e demandando deles adoração, o que aqueles cristãos fazem? O que Sadraque, Medraque e Abednego fazem? Eles dizem, nós não vamos nos curvar diante desse ídolo, nós vamos nos curvar somente diante de Deus. Daniel diz assim, eu vou cumprir com minha rotina de oração a Deus, mesmo que eu seja impedido de orar pelo governo. Eles enfrentam a realidade disso, eles enfrentam o julgamento do governo, mas eles sabem que a obediência deles, nesses casos, é somente a Deus. Somente nesses casos, meus queridos. Somente nesses casos. Somente em casos em que o governo tenta impedir-nos de servir a Deus, de adorar a Deus, de praticar aquilo que Deus demanda de nós que pratiquemos. Somente nesses casos é que nós devemos resistir, no sentido de uma resistência pacífica e não de uma resistência armada, da desobediência civil. Mas em todos os outros casos, a Bíblia é muito clara. A nossa condição como cristãos aqui nesse mundo e a nossa luta não é uma luta carnal, não somos chamados para nenhum tipo de resistência armada, por mais romântico que isso possa parecer para alguns, não tem nada a ver com as Escrituras e com a palavra de Deus, não somos chamados para esse tipo de atitude. Somos chamados para entender que a grande batalha que temos é na nossa alma. E a grande luta que temos que travar é com nós mesmos e com o diabo e com o inferno. Quarto, Pedro diz o seguinte, que nós devemos viver de maneira exemplar. E ele diz assim, vivam entre os pagãos de maneira exemplar. A nossa vida exemplar, ela deve ser percebida no mundo no qual nós vivemos. Entre os pagãos, ele vai dizer, olha que interessante, ele vai dizer, esses pagãos, eles vão acusar vocês de praticarem o mal. Agora, como é que alguém pode acusar esses cristãos, vivendo de maneira exemplar de praticar o mal, quando o que esses cristãos estão fazendo são boas obras? Por que eles seriam acusados de praticar o mal? Por que os pagãos acusariam cristãos que não estão fazendo o mal de fazerem o mal? Por um único motivo.
Porque os cristãos não se alinham com os pagãos nos seus pensamentos. Porque os pagãos têm um estilo de vida, têm uma moralidade, têm uma adoração, têm uma lealdade aos deuses, têm um culto que os cristãos não se alinham a eles. Então, mesmo que esses cristãos sejam bons cidadãos, mesmo que eles cuidem dos pobres, mesmo que eles ajudem as pessoas, mesmo que eles vivam uma vida pacífica, os pagãos olham para eles e podem acusá-los. Eles podem ser acusados, eles podem ser ainda odiados pelos pagãos. Exatamente isso pode acontecer conosco. Agora, se existe alguma acusação que vai haver contra nós, não deve ser jamais por causa das nossas obras. As nossas obras têm que ser sempre boas. A nossa atitude tem que ser sempre boa. A nossa vida tem que ser sempre exemplar. Se há alguma acusação que será feita contra nós, deve ser feita simplesmente porque nós não estamos alinhados com os pensamentos e com os padrões e com a conduta desse mundo. É isso que Pedro vai dizer aqui, ele vai dizer várias vezes nessa epístola, principalmente quando ele fala sobre a questão da perseguição. Então, novamente, nos versículos 15 a 17 do capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Deus, chamam Pai, uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Ele está falando aqui de um estilo de vida que é manifesto por obras, uma santidade que é manifesto nas nossas obras. Não é só uma santidade interior, de ideias, é algo que se manifesta nas obras, no modo como a gente vive, na nossa conduta. No capítulo 3, versículos 8 a 17, ele vai dizer o seguinte: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam. Quando bendigam? Quando vocês forem insultados. Você é insultado, ele diz, não retribua o insulto com insulto. Bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que é em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que aqueles que falam maldosamente contra o procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então essa deve ser a nossa conduta, uma conduta irrepreensível, uma conduta onde é possível, inclusive, que pessoas venham maldizer, ou falar mal da gente, ou falar maldosamente contra o nosso bom procedimento. Olha o que Pedro diz, eles estão falando contra o nosso bom procedimento, porque o nosso bom procedimento não se alinha com aquilo que eles imaginam, com a conduta deles, com a sua moralidade, com a sua adoração aos ídolos ou qualquer coisa assim. É interessante isso. No contexto greco-romano daqueles dias, os cristãos que eram monoteístas, eles eram considerados por muitos como ateus. Porque eles não adoravam todos esses deuses, eles não se curvavam, não tinham todas essas divindades e todos esses ídolos. Então havia uma oposição natural das pessoas para com os cristãos, e isso cresceu. Os cristãos eram vistos como uma ameaça, muitas vezes, no contexto greco-romano, por causa das suas crenças. Pedro entendia isso, Pedro percebia isso.
ele alerta, no entanto, que os cristãos devem viver uma vida e uma conduta exemplar nesse contexto. Será que eles fizeram isso? Há uma carta, um documento, possivelmente do 2º século da era cristã, que mostra um pouquinho de como eram os cristãos. É chamado Carta Diagoneto, ou Diogoneto. Diz assim: os cristãos, de fato, não se distinguem de outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e à especulação de homens curiosos. Nem professam, como outros, algum ensinamento humano. Pelo contrário, vivendo em casas gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar quanto à roupa. Quando está falando aqui de costumes e tudo mais, nada especial, está falando que eles não têm uma subcultura, né? Então, eles adaptando-se aos costumes do lugar quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles, e cada pátria para eles é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, deste modo, lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo tornam-se glorificados. São amaldiçoados e depois proclamados justos. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. Pelos judeus são combatidos como estrangeiros. Pelos gregos são perseguidos. E aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo do seu ódio. Esse é um testemunho dessa comunidade cristã no 2º século. Pensa bem quantas coisas incríveis estão aqui. Olha quando diz aqui que eles têm filhos e não abandonam os seus filhos. Uma grande prática no Império Romano naqueles dias era o infanticídio. Isso tem sido descoberto, inclusive, em escavações recentes, onde tem se encontrado ossos de dezenas, às vezes centenas de crianças que eram lançadas em poços, em covas, e que eram simplesmente assassinadas. O desprezo pelas crianças era enorme. Diz aqui que esses cristãos compartilham a mesa, mas não o leito. A gente sabe que a moralidade não era uma das melhores coisas no mundo greco-romano. De fato, as relações sexuais eram regadas de uma tremenda imoralidade. Os cristãos viviam de maneira diferente. Eles cuidavam das crianças. A disposição dos cristãos de adotar crianças abandonadas era algo incrível. Era um tremendo testemunho. Os cristãos viviam uma vida de pureza sexual, num mundo tremendamente impuro. Os cristãos demonstravam um amor incrível. Eles viviam em paz. Eles eram oprimidos. Eles não tentaram causar nenhuma insurreição contra Roma pela força. No entanto, o testemunho deles foi tão grande no Império Romano, mesmo diante de tremenda perseguição, que eles cresceram de maneira exponencial no Império Romano. E alguns historiadores vão dizer que a conversão de Constantino se deu justamente pelo fato de que Constantino percebeu o crescimento desses cristãos e que ele não poderia detê-los. Essas são especulações, mas o fato é que o cristianismo triunfou no meio de tremenda perseguição, porque esses cristãos entenderam que eles eram amados por Deus, que eles viviam como forasteiros e peregrinos no mundo, que a sua luta não era contra o império, não era contra a carne e o sangue, não era uma luta armada.
que a sua conduta devia ser uma conduta santa no meio dos pagãos e num mundo de trevas, que eles deveriam brilhar como a luz. Meus queridos, eu não sei o que virá para nós. Pode ser que tenhamos um governo muito ruim pela frente. Pode ser que esse governo se torne um governo ditatorial. Pode ser que enfrentemos algumas perseguições. Pode ser. Não sabemos. O fato é que nós sabemos, no entanto, que no mundo, de um modo geral, as coisas não vão se tornar bens. Que o mundo inteiro jaz no maligno. Que é uma oposição que se levanta contra Deus e contra o nome de Deus. Que a Bíblia chama isso do iníquo. Daquele que se levanta contra Deus, que quer se assentar no lugar de Deus, que quer ser adorado como Deus. E que tudo isso nos coloca frontalmente numa situação em que nós, como cristãos, seremos detestados e odiados por todos por causa do nome. Ainda que isso venha acontecer, isso não deveria mudar quem nós somos, nossa identidade, nossa resposta e a nossa conduta. Pelo contrário, é justamente em um mundo que se opõe a nós como cristãos que nós mais temos a oportunidade de manifestar quem nós somos. E a minha oração para o povo de Deus, para nós, para a igreja de Deus nesse tempo, é que nós possamos nos lembrar disso. Que a nossa atitude possa revelar quem nós somos, mais do que qualquer outra coisa. E que a nossa atitude diante de governos iníquos, ainda que a gente venha denunciar, não significa que a gente se cala diante da iniquidade do governo, não é? Significa, no entanto, que nós, quando protestamos, fazemos isso de maneira profética, fazemos isso de maneira adequada, fazemos isso de maneira pacífica, respeitosamente, sem deixar de honrar a quem é devido à honra. É essa atitude que nós devemos ter. Que a nossa conduta fale, que o nosso respeito, o nosso amor e o nosso trato fale alto. Se nós fizermos isso, nós seremos essa comunidade do leão e do cordeiro no mundo que se opõe a nós. Nós manifestaremos a força do leão, nós manifestaremos a gentileza do cordeiro. Nós seremos sal e luz. E talvez, ao fazer isso, nós vamos ver, assim como o Império Romano viu, milhões de pessoas sendo atraídos a essa esperança que há em nós.